Eu acho que interpretar um médico foi os desafios maiores que eu enfrentei na minha trajetória, assim. E, e eu tenho muito a agradecer ao Sob Pressão e essa chance de poder viver esse tema, né? Esse tão importante assim para uma sociedade, assim. E eu acho que, principalmente, eu acho que esses dois episódios são dois episódios de utilidade pública, assim. Eu acho que a gente traz muitas coisas que precisam ser ditas, que já foram ditas, mas que a gente está sublinhando elas aqui, né, na ficção, para as pessoas entenderem um pouco o que acontece dentro de um hospital de campanha, que as pessoas que estão lá fora não sabem o que acontece, a não ser quando tem algum parente, alguém próximo que passa por isso, ou algum médico na família. As pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Então eu acho que isso vai ser de extrema importância, assim, sabe? E esses cuidados todos básicos que a gente tem que ter com essa pandemia. A gente está aqui graças a isso. A gente só não está fazendo ainda, está quase um mês aqui filmando, porque a gente está seguindo um protocolo. Porque a gente está passando álcool nas mãos, porque a gente está usando máscara. Se a gente não estivesse fazendo isso, talvez eu teria me infectado e não teria Sob Pressão. Então, assim, isso também é para mostrar para as pessoas que estão assistindo o quão importantes são essas questões, né? Então eu acho que sim, eu acho que vai no mínimo deixar ali um legado de cuidados que a gente precisa ter, né? Eu não consigo fazer esse paralelo com Um Contra Todos, mas eu concordo com essa coisa que tem muita gente, a gente tem um representante às avessas, assim, um cara que não acredita em nada, só acredita no próprio umbigo e nos amigos enfim, ele acredita num Brasil que não existe, que é um Brasil meio mais Estados Unidos, assim, que não é o nosso Brasil, né? O cara é tanto cópia dos Estados Unidos que a gente está ali com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está aqui e a gente está chegando lá, né, no número de mortes. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que a gente é um país diferente daquele país, assim. Então, assim, os nossos representantes, essas pessoas que hostilizaram os médicos, essa galera realmente eu não tenho nem resposta para isso, eu não consigo conceber essas coisas. É como quase que se vivesse num mundo paralelo, assim. Parece que a gente fala as coisas e a gente vive num mundo diferente do deles, assim. E na realidade não, a gente está no mesmo lugar. A gente é brasileiro, a gente vive no mesmo país. Como que a gente pode estar tão dividido assim? Eu não consigo entender, sabe? E isso faz com que essas coisas aconteçam, assim, né? Do tipo, esse descaso com a ciência, sabe? Esse descaso com o ser humano, saca? Essas... Cara, é muito triste o que a gente está vivendo, assim, eu acho. Eu acho muito triste ter que estar falando desse assunto, sabe? Principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente tá tão precisando, saca, cara? Tão precisando de onde se segurar, em quem... É isso, assim, eu fico até... Eu travo, assim, porque dá vontade de falar um monte de coisa, sabe? Boa essa pergunta. Primeiro que eu acho que os profissionais de saúde não tinham que estar vivendo pressão nenhuma, e sim tinham que ter o suporte para poder passar por essa pandemia. É difícil, né? Porque os caras já vivem uma pressão no dia a dia. Antes da pandemia, essa pressão já existia. A saúde sempre teve esse descaso com a saúde pública. Se não fosse o SUS, saca? Se a gente não tivesse o SUS, o que seria da gente, saca? Imagina se não tivesse. Ia ser um caos, ia ter o dobro de mortes, entendeu? Então essa pressão já existe há muito tempo, assim. Esse descaso com a saúde já existe há muito tempo.
E agora só veio à tona essa coisa, sabe? E só veio à tona também essa coisa da desigualdade, sabe? Das pessoas que não têm acesso e que precisam. E são as pessoas que estão morrendo. E a gente está falando de uma doença extremamente traiçoeira e misteriosa e invisível. A gente tinha que ter todo o suporte, né, para essas pessoas poderem trabalhar. E a gente não tem. Eu acho que já mudou, assim, né, drasticamente a nossa forma de pensar. A gente se viu muito frágil, a gente não tem noção do que vai ser a vida depois dessa pandemia. Aquela vida que a gente tinha já estava também num momento de aceleração, a gente não sabia por que a gente estava correndo, para que, sabe, para onde, para que lugar é esse, sabe? Então essa pandemia fez com que a gente baixasse a bola e olhasse para dentro da gente. E eu me vejo hoje uma outra pessoa, saca? Ela expôs um monte de ferida. Não foi só a coisa do vírus. Não, muitas feridas. A gente está falando de racismo. A gente está falando de situações estruturais do nosso país que precisam ser mudadas. E no mundo isso. No mundo está acontecendo isso. As pessoas estão atentando para isso. E eu acho que essa pandemia que trouxe isso. Não acho que teve um lado bom. Eu acho que isso já tinha que ter sido falado há muito tempo, mas que fez a gente parar e olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, a gente está diferente, a gente vai sair diferente. E a gente não sabe o que vai ser lá na frente. Isso que é a grande questão para mim, é essa, não sei. Ainda é um ponto de interrogação, assim, então... Mas essa coisa do Evandro, do ceticismo e tal, eu acho que com certeza, cara, ele tem que mudar. Assim como eu mudei, como você mudou, todo mundo mudou. Não que ele tenha que acreditar em Deus, mas eu acho que vai haver uma mudança, assim. Eu acho que... Porque eu mudei, eu sou o personagem, eu sou o Evandro sou eu, a gente vai mudar. Todo mundo mudou, né? Não, eu acho que ninguém venceu o coronavírus. Eu acho que o coronavírus está aí. Falei com o Andrucha ontem por telefone, eu falei, cara, a gente não sabe. Teve cena que a gente fez aqui que a gente vai ter que mudar. Porque uma semana se passou e o quadro mudou, entendeu? Então, assim... A gente não sabe o que vai ser. Uma máscara. A gente não sabe o que vai ser. Então, esse mistério ele vai se estender, sei lá, durante quanto tempo. A gente realmente não venceu e ainda falta muito para vencer. Se você pegar a pandemia no início e a relação da pandemia, dos médicos com a pandemia, é uma coisa. Se você pegar a relação dos médicos com a pandemia hoje, é outra coisa. E daqui a 2 semanas vai ser outra coisa. Os tratamentos vão mudando, as medicações vão mudando. O vírus, ele é traiçoeiro. Ele pega em mim de um jeito, em você de outro. É isso, é uma incógnita.